Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tava meio sumido por aqui, algumas 2 semanas, salvo engano, sem gravar aula, tava colocando a casa em ordem aqui, muita coisa, e tava também me preparando para algo muito importante para mim, vou compartilhar com vocês aqui. No último dia 5 de março, fiz a minha primeira meia maratona aqui em Curitiba. Dá-lhe subida, muita correria, mas deu tudo certo. Estou super feliz e animado para continuar produzindo conteúdo para o nosso canal aqui, tá? Continuo com o meu grupo forte aqui, Coutinho, Bruna Gabi e o nosso querido Guibô, o robô mais amado do Brasil, para a gente continuar com os assuntos de processo civil. Mas lembrando, já deixa o seu joinha se ainda não deixou. Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. Pô, não custa nada, cara. Aperta a flechinha ali, encaminha isso aqui para alguém, manda para uma pessoa, mesmo que você não goste dela, manda para ela. Fala assim, ó, vou te mandar uma aula ruim aí, já que eu não gosto de você. Se você gosta, vou te mandar uma aula que eu gostei. O importante é você me ajudar a fazer crescer esse canal. Esse canal ele é gratuito e vai continuar gratuito, vai continuar tendo bastante vídeo aqui, mas eu preciso da tua ajuda, tá? Passado o momento esporro do professor aqui, vamos trabalhar com normas fundamentais do processo civil. A nossa ideia aqui é montar um curso de processo civil completo, tá? Com tudo. Então a gente está indo, né? Devagarinho a gente vai indo. O que são as normas fundamentais do processo civil? Ó, não vou mentir para você, não vou ficar de enrolação. As normas fundamentais, para nossa aula, são as normas que o Código diz que são normas fundamentais. Estão lá do artigo 1º ao artigo 12. A gente vai fazer isso com calma, entender muito bem esses dispositivos legais aqui e o que eles trazem para a gente. Vamos seguir então? Então vamos lá, começando com a primeira regrinha. Olha ali o que eu coloco já do título. Necessidade de o processo respeitar a Constituição. Olha lá o que diz o artigo 1º do CPC. Quando você abre o código, o que já vem de cara para você? Olha lá. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Gente, isso aqui é óbvio, mas é aquele óbvio que a gente precisa repetir muito, porque tem muita gente que esquece dessa obviedade. Todas as regras processuais, por óbvio, que quando foram criadas, passaram por um controle prévio de constitucionalidade. Claro que sim, mas isso não quer dizer que interpretações que podem ser dadas a essas regras não possam ser inconstitucionais. Então, por exemplo, recentemente a gente teve uma ADI, não sei se você soube dessa, eu sei o número dela aqui, mas foi uma ADI proposta pelo Partido dos Trabalhadores, não estou entrando em polêmica política, pelo amor de Deus, ele foi o autor da ação, e eles entenderam que algumas medidas executivas atípicas, aquelas do 139, inciso 4º do CPC, que o 139, inciso 4º, autoriza o juiz utilizar medidas atípicas. Ele disse que algumas medidas, e ele falou quais eram essas medidas, para ele deveriam ser declaradas inconstitucionais, tá? De antemão. O Supremo rejeitou essa ADI. Mas vejam, isso quer dizer que essas medidas estão em conformidade com a Constituição? Sim, mas não quer dizer que não tenha outras disposições do Código que podem ter interpretações inconstitucionais. Tanto que essas, para algumas pessoas, geravam interpretações inconstitucionais. Então, a todo momento, o intérprete, o aplicador do direito do Código de Processo Civil, ele precisa estar olhando para isso, ele precisa falar, opa, esse código disciplina um sistema processual, mas ele tem que estar olhando, ó, o óculos é a lente, é a Constituição. Ele tem que estar sempre olhando para o texto constitucional. Para, em caso de dúvida sobre qual interpretação seguir, siga a interpretação que mais fomenta, que mais respeita, que mais efetiva as garantias fundamentais previstas no texto constitucional. E claro, diante de duas interpretações, sendo uma delas incompatível com o texto constitucional, por óbvio que eu preciso afastar essa interpretação incompatível e ficar com a interpretação compatível do texto constitucional.
Isso parece óbvio, aquele negócio que entra no teu ouvido e fala, nossa, professor, mas isso é muito simples. É, mas tem gente que não sabe, mesmo sendo tão simples assim. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para falar um pouquinho sobre a segunda regrinha fundamental. Ela vem ali naquilo que a gente chama de inércia, tá? Inércia da jurisdição ou impulso oficial. Olha ali, tá? Então olha lá. Opa, calma aí. Aí. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Alguns vão dizer o que? Olha, isso aí é o princípio da inércia. É. Alguns vão dizer princípio dispositivo, princípio da demanda. Basicamente, dele vai gerar o princípio da congruência, da correlação. O que é isso, professor? Vocês entenderem de uma vez por todas isso aqui e nunca mais errarem. Gente, o juiz age por encomenda e nos limites da tua encomenda. Acabou. É isso. Você pediu o A, ele vai verificar se você tem o direito ao A e vai dar o A. Acabou. Ou não vai dar o A, ou vai dar metade do A. O B ele não vai poder mexer. Porque ele só foi provocado para atuar dentro do teu pedido A. É isso. Então, quando a gente fala princípio da congruência, o juiz não pode dar mais do que foi pedido, porque a parte, princípio da demanda, a parte demanda o judiciário e diz o que ela quer que seja analisado, isso é decorrência do próprio princípio da inércia, que vai dizer a jurisdição é inerte e só se manifestará quando houver provocação nesse sentido. Se não houver provocação nesse sentido, esquece. Ela não vai se pronunciar. Agora, cuidado. Por que tem essa regra? Gente, essa regra existe por uma razão muito simples. Para que você não tenha uma quebra de imparcialidade do órgão julgador. Porque a partir do momento que o órgão julgador, se ele pudesse iniciar um processo judicial de ofício, eu estou dizendo que ele já formou um convencimento e agora ele vai julgar? Não. Por isso que ele não tem convencimento de nada. Ele recebe as coisas, vai se deixar convencer. A imparcialidade exige que o juiz não esteja predisposto a julgar num ou no outro sentido. Se ele entrou com a ação, imagine, ele provocou, ele se autoprovocou, ele instaurou o processo, é porque ele já formou uma convicção na cabeça dele. Se ele já formou uma convicção na cabeça dele, acabou de quebrar a imparcialidade dele. E não é isso que a gente espera de um juiz num Estado constitucional, tá? Agora, depois que a inércia é rompida, aí tem o impulso oficial. Porque olha lá, ó, e se desenvolve por impulso oficial. O que é isso? O juiz vai conduzir o processo até a solução integral da lide. Então vamos lá. Professor, eu rompi. O processo vai andar até uma sentença? Vai andar até uma sentença. Mas e se as partes abandonam? Se as partes abandonam o processo, o juiz tem mecanismos para fazer as partes movimentarem. Se as partes não movimentarem, ele vai insistir no processo. Ele vai dar uma sentença. Então, a partir do momento que você rompeu com a inércia, ele vai solucionar. Ele vai dar uma decisão. Pode ser que não seja uma decisão de mérito, porque pode ser que simplesmente você abandone o processo. Se abandonar, a lei fala quais são as medidas que ele tem que tomar, intima para dar andamento, se não der andamento vai extinguir, por aí vai. Mas ele vai dar uma sentença. A partir do momento que você rompeu com a inércia, repito, ele vai te entregar uma sentença. E ele vai fazer o processo se desenvolver de ofício. Vai te intimar para realizar os atos, se você não realizar. E ele entender que houve um abandono nesse caso aí, essa situação, ele vai sentenciar. Não com mérito, mas ainda assim vai sentenciar. Tá? Agora, professor, tem situações em que é possível o juiz iniciar um procedimento de ofício? Tem, quando a lei autoriza. E eu quero trazer de destaque para vocês aqui o procedimento da ação de restauração de autos. Isso vale mais, acontecia muito mais
em autos físicos, mas nada impede que aconteça em autos eletrônicos. Um hacker vai lá e invade o sistema, puf, desaparece tudo. Perdeu os processos. E agora, professor? Vai ter que fazer um procedimento de restauração de autos, que pode ser iniciado a pedido das partes, a pedido do MP ou de ofício pelo juiz. O juiz percebe que os autos sumiram e vai iniciar um procedimento de ofício. Intima as partes para elas trazerem as peças que elas têm e montar aquilo que a gente chama de autos suplementares. Então é um processo sendo iniciado de ofício pelo juiz. Mas por quê? Porque a lei expressamente autorizou. Então, o artigo que fala da inércia, ele fala da possibilidade de ter exceção. Legal. E aqui tem, para quem quiser anotar, artigo 712. Outros procedimentos e incidentes que podem ser iniciados de ofício pelo juiz. O conflito de competência. Ele pode suscitar o conflito de ofício. O juiz manda um processo para ele e diz, ó, eu não sou competente. Competente é você. Ele fala, eu também não sou competente. Suscita o conflito de tribunal. Quem que é? Faz de ofício. O incidente de resolução de demandas repetitivas. Em breve teremos aula sobre isso aqui no canal também. Então, tem alguns procedimentos que a lei autoriza que o juiz inicie de ofício. Mas se a lei não autorizar, ele só pode iniciar esse procedimento se houver provocação. É o rompimento da inércia. Mas é a partir do momento que rompe a inércia, esse processo vai se desenvolver por impulso oficial. Ou seja, ele vai ser impulsionado até que tenha uma sentença. Prof, tá faltando uma coisa na sua aula. Tá mesmo, acabei de notar. Tá faltando meu quadrinho aqui, ó. Não tem o quadrinho. Vou pendurar a medalha no lugar do quadro aqui, ó. Eu esqueci o quadro hoje, não vi. Ficou legal ali a medalhinha, hein? Ficou bacana. Mas é só para terminar essa aula, tá? Brincadeiras à parte, de fato faltou o quadrinho, mas na próxima aula, Fundamentos do Direito Processual Civil, né? Ou melhor, Normas Fundamentais do Processo Civil, a parte 2, onde a gente já começa falando de inafastabilidade do poder. Beleza? Um grande abraço, bons estudos. Deixa o joinha aí, compartilha, se inscreve, faz o combo completo lá que o povo do YouTube pede. Vamos chegar em 7.000 inscritos aí, quem sabe, até o final desse mês. Me dá uma força aí. Até o final de março, 7.000 inscritos. Valeu? Um abração e até mais.